Agora deu certo. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos, abra a tua Bíblia comigo. No livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel. Segundo Samuel, capítulo de número 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Capítulo de número 9, o versículo de número 1 em diante. Diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquiro, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor a Jonatas, o seu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, o teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Pode se sentar, irmãos. Só até aqui. Basta. Cada dia que passa, antes de eu dar início àquilo que eu tenho para dizer, eu quero dar um tema, como de costume, a essa mensagem que eu irei ministrar hoje aqui nessa noite. E o tema é o seguinte: não desperdice a sua vida. Cada dia que passa, cada instante que passa, cada momento que vai passando, o tempo está correndo, o relógio está caminhando, eu percebo que nós, inclusive nós estamos lidando com o Evangelho igualzinho, exatamente igualzinho à religião. Vou repetir: cada momento que está passando, cada instante que passa, cada segundo que se passa, eu percebo que todos nós, inclusive eu, se não tomarmos muito cuidado, a gente continua assim, e a gente continua lidando com aquilo que é tão santo, aquilo que é tão sagrado, tão puro, aquilo que é tão bonito, aquilo que é tão belo, aquilo que é de tamanho valor, parecidíssimos com a religião. Por que isso, irmão Sérgio? Nós estamos igualzinho, e eu digo igreja no geral. Não se esqueça que tudo que nós dissemos ou dizemos aqui em cima, não é só você que escuta. Nós estamos iguaizinhos à instituição. Por isso que alguém já dizia: sai da instituição. Por quê? Porque a instituição mata, ela destrói, ela corrói por dentro.
E por que é que nós estamos iguaizinhos? Por quê? Porque nós estamos com os mesmos conceitos, com os mesmos ideais, a mesma etiqueta, o mesmo protocolo, com a mesma apostila, com as mesmas roupagens, a mesma roupa, não mudou nada, os mesmos jargão, mesma linguagem, os mesmos hábitos, os mesmos jeitinhos, as mesmas orações, as mesmas falas, os mesmos motivos, os mesmos ideais, o mesmo foco, as mesmas intenções. As intenções pelas quais nos levam e nos movem a ir até Deus e buscar até Deus, igualzinho. E aí, e eu vejo que mesmo depois de tudo que já foi dito, depois de tudo que já foi falado, depois de tudo que já foi ensinado, depois de tudo que já foi explicado, nós continuamos o mesmo. A igreja continua igual, continua batendo na mesma tecla. Isso não só a mim, mas tem deixado a mim um tanto quanto preocupado, entristecido. E às vezes eu me pergunto: Senhor, até quando? Até quando nós vamos continuar agindo como meros religiosos, usando os mesmos jargão, os mesmos protocolos, com as mesmas etiquetas, com a mesma nota para acertar no fim das contas? A Bíblia Sagrada diz, na epístola que Tiago escreve no capítulo de número 1 e no versículo de número 8, que o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre, ele é inconstante, ele não permanece. Ora vai, ora não vai. Ora é, ora deixa de ser. A Bíblia diz na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 3 e no versículo de número 8, diz a Bíblia que o dia do Senhor ele virá como um ladrão. E quando fala como ladrão, está falando a respeito da velocidade, da repentinidade, de a pessoa não estar aguardando, não esperando, e o ladrão, e diz ainda a Bíblia, Jesus falando que se o homem, o pai de família, soubesse o momento que o ladrão vem assaltar a casa, ele vigiaria, ele tomaria bastante cuidado. E o pior de tudo, queridos irmãos, é que, como se não bastasse os motivos pelos quais nos levam a tomar posse desse Deus para a nossa vida, o motivo pelos quais nos levam a tomar posse de Deus e proclamá-lo como Senhor da minha vida, como Deus da minha história, são os motivos, na grande maioria, os mais egoístas e os mais tolos possíveis. Os motivos pelos quais nos levam a assumir a posição de crente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são os motivos, na grande maioria, os mais tolos, os mais egoístas possíveis. Você quer um exemplo? O que é que você acha que a maioria, e a grande maioria, e as igrejas evangélicas estão abarrotadas de gente por aí? É porque o Espírito de Deus está fazendo um grande mover, um grande milagre está acontecendo na terra, Deus está salvando vidas. Creio eu que muita parte disso é verdade, mas o grande mote, a grande verdade por detrás de tudo aí, de tudo isso aí, o motivo que leva a grande maioria de nós a seguirmos a Jesus,
nada mais e nada menos é do que motivos pessoais, motivos nossos. Neste ano Deus mudará a sua vida. Neste ano Deus abrirá uma porta de escape para mim, e muitos verão que Deus é Deus da minha vida. E daí? E o motivo pelos quais nos levam a servir a Deus, na grande maioria, é para provar para alguém que quando Deus me der a vitória que eu estou esperando, o outro que está rindo de mim vai ver e vai ter que engolir seco. E aí? Esse é o espírito do cristianismo? Esse é o espírito da graça ou o espírito da lei? A Bíblia Sagrada diz em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade que está nos rodeando nos lugares celestiais. E aí, essa teologia tabajara que tem dito por aí, que eu não creio nisso, eu não acredito. Irmão, a única coisa na Bíblia Sagrada que não é relativa é o amor de Deus. Só existe um só. Um só. O amor de Deus, esse não é relativo. Esse é potencial. Esse é transparente e claro nas Escrituras Sagradas. Essa teologia que tem arrancado as pessoas do chão e colocado elas no mundo da lua, achando que a partir de agora vai dar tudo certo e eles serão lançados para viver agora numa vida que na verdade não existe. É uma teologia falsa e mentirosa. Preste atenção no que eu estou falando. Essa teologia não é verdadeira, não é. Nunca foi, não é e nunca será. Eu provo. A Bíblia Sagrada diz, 1 Timóteo, primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo de número 6 e o versículo de número 7. A Bíblia Sagrada diz assim, preste atenção nisso. Isso é saúde para a tua alma. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 7, ele diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e verdade é que nada dele levaremos. Nada trouxemos para cá, e dele não poderemos levar absolutamente nada. Temos, porém, sustento, e com que nos cobrimos. Tendo, porém, sustento, estejamos, porém, satisfeitos de termos com que nos cobrirmos. Estejamos com isso alegres, satisfeitos. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Prosperidade nada mais é do que saber viver bem com aquilo que você tem. A Bíblia diz: seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Aleluia. Ser satisfeito e grato a Deus com aquilo que eu tenho me levará, redundará numa vida melhor, possivelmente. Possivelmente. Aí a Bíblia diz: mas os que querem ser prósperos, como estão dizendo por aí, ricos, abastados, está na Bíblia, não são minhas as palavras, é de Paulo. Os que querem ser prósperos, aqueles que querem mais e mais, caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, e submergem a perdição e a ruína. E ele termina dizendo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males.
O amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor, o apego a ele. Aí eu pergunto, o que é que está acontecendo aí? Se não é o amor a esse Deus, porque Jesus chama o dinheiro de mamon. Ou você serve a Deus ou a mamon, que são as riquezas. Ou você se apega a Deus ou uma outra coisa. E ele diz, por causa disso, por causa dessa cobiça, está isso na Bíblia, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem, está aqui, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, foge dessas coisas. Sabe por quê? Ele diz assim, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Tem gente que quer ser rico, mas não luta por ser uma pessoa paciente e mansa. A Bíblia diz que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra, eles verão a Deus. Responda para você mesmo, não para mim, se não é exatamente isso que está acontecendo aí, o amor e a cobiça pela grana e pela riqueza. São promessas em cima de promessas. Nem espera uma terminar e promete de novo. Nem espera uma promessa chegar e outra promessa. Na verdade, a grande maioria de nós, os pastores, estamos ensinando as pessoas a serem avarentas. Vai, busca, faz voto com Deus, dá o teu dinheiro aqui, vai, pode fazer, porque Deus está dizendo, e eu vejo tanta gente naufragando na fé por causa disso. Naufragando na fé, eu sei do que eu estou falando, eu poderia trazer pelo menos uns 2, 3 casais aqui nesse lugar, de fora da igreja, para provar, para mostrar para vocês o que aconteceu com a vida deles. O tamanho do teu glória é o tamanho da tua vitória. Já viu isso? Aí eu te pergunto, onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso? O tamanho do teu glória aí, meu irmão, sai da frente. O tamanho da tua oferta é o tamanho da tua vitória. Então eu vou dar tudo que eu tenho, porque eu quero proporcionar. Eu não estou dizendo que quem não semeia não colhe. Eu não estou dizendo que a Bíblia diz que quanto mais você semeia, você colhe. Mas, de acordo com o contexto, por detrás do cenário, ou no cenário da manipulação, isso é mentira. No contexto da manipulação, quanto mais eu dou, mais eu recebo, se torna mentira. Fizeram da verdade uma mentira. E por detrás de tudo, aí tem um monte de gente vivendo na safadeza, na pouca vergonha, desculpa a expressão, na safadeza, na pouca vergonha, por aí, vivendo na mentira, no engano, na pornografia, e está em cima do púlpito, pedindo ofertas, pedindo coisas, e as pessoas estão cegas para viverem ricas, para poderem comer do bom e do melhor dessa terra, para viver e comer o melhor dessa terra. Pegaram um texto fora do contexto e estão dizendo o melhor dessa terra, para satisfazer os seus aconchegos, os seus apetites. E aí eles pensam que Deus é trouxa, é um otário que está lá em cima, desculpa a expressão, que não está vendo nada, é um bocó velho caducando, que não está vendo nada, e Deus está vendo tudo. A Bíblia diz que Deus vai julgar, e o julgamento de Deus começa dentro da casa dele. Dentro da casa dele, irmão, e eu não tenho pena. Sabe por quê? Porque eles sabem que estão errados, e nem Deus terá pena. A Bíblia diz que naquele dia o julgamento de Deus será sem misericórdia. A janela da graça está aberta, e eles acham que esse Deus que é bocó, esse Deus que está caducando, só porque ele deu uma oferta, porque ele deu um dízimo, ou ele deu um glória bem alto, Deus só vai abençoar a vida dele. Deus vai dar para ele aquilo que ele nunca teve. Deus tem por obrigação de resolver um problema familiar que ele não tem coragem de resolver dentro de casa, que ele não tem vergonha de assumir o erro dele, e tudo ele joga para Deus. Um problema profissional, ele pede a Deus ajuda na área profissional, e ele não assume
que ele é preguiçoso, que ele enrola, que ele dobra, ele dá um jeitinho lá dentro da empresa, e ele fica pedindo para Deus resolver um problema que é dele, não é dela, não é da empresa, não é de Deus, é dele, é ele que tem que resolver, é ela que tem que resolver dentro de casa. E aí ele faz uma oração, ele dá dinheiro bastante,